Departamento Estadual de Trânsito retoma provas práticas de direção veicular. Amazonas registra 1.957 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Mega Sena pode pagar 45 milhões no sorteio de hoje. Conmebol divulgou ontem datas e horário dos jogos entre Santos e Grêmio na Libertadores. O zagueiro brasileiro é convocado para a seleção italiana. A partir de hoje. Petrobras reduz preço da gasolina pela primeira vez no ano. Brasil bate recorde de novos casos e de óbitos por Covid-19. Número de mortos pela doença em todo o país chega a 290.314. Governo federal anuncia a compra de mais 138 milhões de doses contra a Covid-19. Homem é executado com 14 tiros no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando agora. 5:51. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Céu claro a parcialmente nublado com pouca chuva para este sábado. Esta é a previsão do Instituto Climatempo para hoje. De acordo com este instituto, é de 67% a probabilidade de chover apenas 8 milímetros. Com uma umidade relativa do ar em 91%, a temperatura do momento está na marca dos 24 graus. A máxima não deve ultrapassar os 32 graus centígrados. Sábado, 20 de março. Dia de São Serapião. Dia da Agricultura e o Dia Internacional da Felicidade, instituído pela ONU. Importante lembrar que o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul geralmente ocorrem neste dia. Chegamos aos 79 dias do ano e faltam agora 286 para terminar 2021. E esta é a edição de número 85.109 do Jornal da Manhã. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. As águas do Rio Negro subiram mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar está agora em 26 metros e 58 centímetros. O que diz a história nesta data? Nascia em 1901 o poeta chileno Pablo Neruda. Em 1922 nascia a cantora brasileira Nora Ney. Morre em 1953 o jornalista e escritor Graciliano Ramos. 2006, inauguração do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. 5:53 em Manaus. Local. Bom dia, Edson Melo, bom dia, Jean Santos. E bom dia você, ouvinte. Bom dia, Eduardo Silva. Vamos às notícias. A partir deste sábado, hoje, portanto, o Shopping Ponta Negra e a Associação Portal dos Anjos Manaus realizam a Pet Adote virtual. Até o dia 10 de abril, quem visitar as redes sociais do Centro de Compras poderá conhecer 100 cachorros que foram resgatados pela PAN e estão disponíveis para a adoção. As pessoas que se interessarem por algum dos pets serão redirecionadas para o WhatsApp da PAN no número 98414-4534 para uma entrevista para saber o que a família espera do animal, como é a rotina, a dinâmica da casa e ainda explicar os cuidados e responsabilidades que um animal implica. Essas medidas ajudam a associação a diminuir o número de animais devolvidos em adoções por impulso. A Prefeitura de Manaus abriu nesta sexta-feira inscrições para os artesãos locais que desejem se cadastrar no Departamento de Economia Solidária e Criativa da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação, SENTEP. O cadastro é voltado aos profissionais residentes em Manaus que trabalham com todas as variedades de produtos artesanais. O principal objetivo é levar exposições em todas as zonas da cidade, entre espaços públicos, empresas privadas e shoppings, criando novos espaços de oportunidade de exposição, de comercialização para mais de 200 artesãos cadastrados na Prefeitura de Manaus. E atenção! A Prefeitura de Manaus alerta a população e beneficiários do programa habitacional Minha Casa Minha Vida sobre um suspeito de estelionato que está ligando para pedir que procurem os centros, que as pessoas procurem os Centros de Referência de Assistência Social, o CRAS, para assinar documentos para o banco financiador e informar o CPF por telefone. A vice-presidência de Habitação e Assuntos Fundiários, vinculada ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano, Implude,
Turbi afirma que não há nenhum pedido nesse sentido para o residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte, que está em construção. Muito cuidado, Porto. Muito golpe sendo aplicado aí Muito golpe, muito sabichão por aí espalhado. É verdade. A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação Centep divulgou ontem a lista de selecionadas para as 2.000 vagas gratuitas dos cursos profissionalizantes online para mulheres que fazem parte das ações de incentivo ao empreendedorismo da gestão do prefeito Davi Almeida. Os cursos fazem parte do projeto Mulheres Empreendedoras 2.0, que disponibiliza a qualificação profissional virtual para as mulheres empreendedoras e potenciais empreendedoras residentes em Manaus a partir de 17 anos com ensino médio completo. 5h56 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM, abriu nesta sexta-feira os agendamentos para realização dos exames práticos de direção que estavam parados desde o dia 7 de janeiro último. São mais de 7.000 exames represados por conta da paralisação das atividades do órgão em razão das restrições e normas para enfrentamento da Covid-19. A marcação desses exames ficará a cargo do Centro de Formação de Condutores e a prioridade inicial será marcar as provas de quem teve agendamento cancelado no período de 7 de janeiro a 4 de março. Na categoria B. A categoria B é a que mais tem exames represados. De acordo com o diretor-presidente do Detran AM, serão necessários quase 3 meses para realizar as provas pendentes. São mais de 6.000 exames represados na categoria B e por isso o agendamento dessa categoria terá um esquema diferenciado. Ele vai funcionar da seguinte maneira: na primeira semana serão oferecidas 510 vagas, sendo 420 agendamentos entre segunda e quinta-feira e mais 90 no sábado. E na semana serão disponibilizadas 680 vagas para os exames, sendo 590 de segunda a quinta-feira e 90 no sábado. Para as categorias A, C, D e E, a categoria A possui apenas 832 exames represados, que, pelo planejamento do Detran AM, devem ser realizados em no máximo 2 semanas. Pelo planejamento, na primeira semana serão oferecidas 700 vagas e as demais na semana seguinte. Assim como na categoria B, a prioridade será para as pessoas com exames cancelados no período de 7 de fevereiro a 4 de março. Somente a partir da conclusão desses exames é que os novos agendamentos estarão disponíveis aos demais condutores. As categorias C, D e E possuem poucos exames represados e em no máximo 2 semanas também serão concluídos e iniciados novos agendamentos. Manaus 5:58. A Prefeitura de Manaus lançou o programa Auxílio Conectividade por meio da Lei número 2.733, que pagará aos professores em exercício da Secretaria Municipal de Educação, SEBED, o valor de R$ diretamente no contra-cheque do servidor. O objetivo é proporcionar ajuda financeira para a contratação de serviços de dados de internet para a realização do trabalho com alunos da rede municipal de ensino de forma remota. Para a execução do programa, a prefeitura alocou uma verba de R$ 10 milhões. A demanda surgiu no início do trabalho causado pela pandemia da Covid-19 em abril do ano passado, quando os professores passaram a trabalhar de casa para garantir o fluxo de aprendizagem dos alunos. O secretário de Educação, Paulo Deney Avelino, destacou que, além de aprovar o auxílio, a prefeitura se movimenta para dar mais opções para alunos e professores. Estamos implementando, e aí, como eu disse, fiz uma apresentação sobre as ações e programas que nós estamos implementando na Secretaria, com vistas a atender tanto professores quanto alunos, com melhorias na ação tecnológica, onde já aprovamos na Câmara Municipal o auxílio conectividade, onde estamos destacando R$ no contra-cheque de cada professor, para que ele possa comprar um plano de dados de operadora que vá garantir para ele um rápido contato com os alunos. E para os alunos nós também estamos já iniciando um procedimento licitatório para chamar as operadoras para nos oferecerem as suas propostas, que também vamos contratar plano de dados para os alunos. Junto a isso, nós estamos também trabalhando a aquisição de tablets para alunos que estão também em vulnerabilidade social, que não tem nenhum tipo de
dispositivo eletrônico para receber essas aulas. Mas estamos também, além dessa ajuda, conectividade de R$70, estamos trabalhando o programa para dar ao professor R$100 ao mês durante 20 meses, para que ele possa também comprar um notebook para que ele possa dar aula com um equipamento moderno e atual. A previsão é que o pagamento do auxílio comece a partir do mês de abril, retroativo ao mês de março, dependendo da publicação do decreto regulamentador. A lei deverá ter seus efeitos cessados no momento em que o decreto do Executivo Municipal determinar o retorno do ensino regular com atendimento presencial dos alunos e profissionais da educação nas unidades de ensino. 6:04, vamos interagir um pouco aqui com os nossos ouvintes, Edson, começando pelo João Paulo, aliás, o Edi e o Almir PM, que são motoristas aí da Global Green, no terminal 677, da linha 677 da Global Green, lá no João Paulo. Bom dia a toda a rapaziada, a todos os motoristas e cobradores da Global Green e de todas as outras empresas de transporte coletivo da cidade. Nós estamos recebendo um bom dia também do José Milton, bisavô de Saracuruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele manda um bom dia para toda a equipe, a brilhante equipe do Jornal da Manhã. Muito obrigado ao José Milton, que é lá de Saracuruna, Duque de Caxias. Aniversariante do dia, recebendo as parabenizações, a Maria Luísa, a pequena Maria Luísa, que completa 8 aninhos de idade hoje. Ela é filha do casal Silvana, da CEINFRA, e o Wengley. E por falar em CEINFRA, nosso bom dia também ao Gustavo Burgnari e a Lisandra, bem como ao Quebrado, o famoso Quebrado lá da CEINFRA, e o Márcio, que também é motorista de lá da CEINFRA. O nosso bom dia ao Laurindo Salvador, ao Afonso Nascimento, grande amigo nosso do INSS, e ao campus da Anaspes e do Previdenciário Clube. Nosso bom dia a toda essa moçada que está diariamente ligada no Jornal da Manhã. E vamos às notícias. 63 professores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto participaram nesta sexta-feira, ontem, portanto, do projeto 4.0, que visa avaliar o conteúdo aprendido pelos alunos por meio do computador com o uso da ferramenta Aprimora. Os conteúdos são específicos de língua portuguesa e matemática, com foco nas avaliações externas. Também participaram os professores do sistema prisional da Secretaria de Segurança Pública. Ao todo, 11 escolas estaduais foram selecionadas para a pesquisa, sendo elas 1º de Maio, professora Diana Pinheiro, professor Nelson Ferreira, Francelina de Assis Dantas, Marechal Hermes, Letício de Campos Dantas, engenheiro Arthur Amorim, doutora Zilda Arnes Neumann, professora Eliana do Socorro Braga e Antogildo Pascoal e Samuel Benchimol. 6:07, nós vamos agora até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Eduardo, antes da matéria, vamos atender aqui o apelo dos moradores do bairro de São Geraldo, aí em Manaus, no perímetro da Constantino Neri com a Caco Caminha. Mais precisamente, as ruas Santo Afonso, Pico das Águas, Chaves Ribeiro e Travessa São José, por trás do Olímpico Clube até a Igreja Universal. Eles estão pedindo asfalto das ruas citadas, já que as mesmas estão praticamente impossibilitadas de trafegar. Então vamos lá, equipes da Prefeitura de Manaus, através da Secretaria de Obras, atender aí o apelo desses moradores. Bem, Dudu, agora voltamos a Manacapuru. Segunda-feira, dia 22, começa a vacinação contra a Covid-19 para idosos de 60 a 64 anos via drive-thru. Nessa fase, todos com faixa etária de 60 a 64 anos poderão ser vacinados contra a Covid-19. Porém, para evitar aglomerações, a equipe do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, está com um cronograma dividido por dia da semana, idade e mês de nascimento. A vacinação acontecerá em 2 pontos estratégicos aqui em Manacapuru, que é o terminal rodoviário e no Encontro dos Amigos, em frente ao UBS Gaspar Fernandes, no bairro da Liberdade, no horário de 9 às 15 horas. Lembrando que é obrigatório apresentar o RG e o CPF. Agora fiquem atentos ao cronograma. Segunda-feira, 22/3, idosos com 64 anos, nascido de janeiro a junho.
Terça-feira, 23/3, idosos com 64 anos, nascido de julho a dezembro. Quarta-feira, 24/3, idosos com 63 anos, nascidos de janeiro a junho. Quinta-feira, 25/3, idosos com 63 anos, nascidos de julho a dezembro. Sexta-feira, 26/3, idosos com 62 anos, nascidos de janeiro a junho. Segunda-feira, 29/3, idosos com 62 anos, nascidos de julho a dezembro. Terça-feira, 30/3, idosos com 61 anos, nascidos de janeiro a junho. Quarta-feira, 31/3, idosos com 61 anos, nascidos de julho a dezembro. Quinta-feira, 1/4, idosos com 60 anos, nascidos de janeiro a junho. Sexta-feira, 2/4, idosos com 60 anos, nascidos de julho a dezembro. Vale ressaltar que os idosos da zona rural também serão vacinados em datas ainda a serem definidas. Porém, quem quiser vir à cidade e vacinar nesses dias, também poderá, desde que seja no dia e no mês de aniversário correspondente ao cronograma. Bem, Eduardo, eu estou nessa lista aí, tá? Do dia 2/4 estarei lá recebendo a vacina. De Maracá para o Zeg-Deg para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zeg-Deg, pela sua participação. São 6h10 em Manaus. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, iniciará na próxima segunda-feira as aulas para os primeiros grupos de alunos inscritos nos cursos de qualificação profissional oferecidos em Manaus. Foram ao todo 6.120 oportunidades distribuídas entre 42 cursos diversos. De acordo com o diretor-presidente do CETAM, professor Dr. José Augusto de Melo Neto, a expectativa dos alunos é grande, assim como dos instrutores. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, em conjunto com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, FIAM, iniciou as tratativas para a ampliação de aproximadamente 1.500 vagas voltadas à educação infantil na zona oeste de Manaus para atender uma demanda que está reprimida há anos na região. Segundo o secretário de Educação, Paulo Derney Avelino, a SEMED estuda a possibilidade de alugar o complexo do Serviço Social da Indústria SESI no bairro do Alvorada 1. Manaus, 6h11. Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania Sejus está anunciando a realização de uma ação neste sábado e amanhã domingo no Teatro Amazonas. Neste sábado haverá a iluminação do Teatro Amazonas nas cores azul e amarelo e a entrega de lacinhos nas mesmas cores na Praça do Largo São Sebastião para promover a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com Down na sociedade, além de trazer para a discussão tema e combater preconceito. Como membro titular da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cabo Maciel, líder do PN, protocolou junto à mesa diretora da Assembleia projeto de lei que obriga os hospitais públicos do Estado a procederem ao registro e à comunicação imediata do nascimento de recém-nascidos com síndrome de Down às instituições, associações especializadas que desenvolvam atividades com pessoas com essa síndrome. De acordo com o deputado Maciel, a imediata comunicação prevista na lei, depois de detectada a síndrome, tem como propósito garantir o apoio, acompanhamento e intervenção imediata das instituições, entidades e associações por meio de seus profissionais capacitados com vistas à estimulação precoce da criança. Permitir a garantia e o amparo aos pais no momento de insegurança, dúvidas e incerteza do indispensável ajuste familiar à nova situação, com as adaptações e mudanças de hábitos inerentes com atenção multiprofissional. O posto de coleta de leite humano da maternidade Dr. Moura Tapajós, da Prefeitura de Manaus, também conhecido como Cantinho da Amamentação, está com estoque crítico de leite e pede doações. A baixa adesão em razão da pandemia de Covid-19 é mais um impacto da crise sanitária no sistema de saúde, já que cada 300 mililitros de leite sustentam em média um recém-nascido por dia. Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, foram coletados 89.670 mililitros de leite humano. Em 2021, no mesmo período, esse número foi de 42.210 mililitros, uma queda de aproximadamente 53% em relação ao ano anterior. 6h13 em Manaus.
O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, está construindo uma quadra poliesportiva coberta localizada no bairro do Areal, na sede do município de São Gabriel da Cachoeira, na região do Alto Rio Negro. A quadra contará com 1.128,04 metros quadrados de área construída com cobertura metálica, área de circulação, arquibancadas, banheiros masculino e feminino, vestiários masculino e feminino e ainda 2 lanchonetes. O projeto é bastante aguardado pela população de São Gabriel da Cachoeira, já que os jovens do município costumavam se reunir no mesmo local em um campo de areia improvisado para jogar futebol e praticar outros esportes. Manaus, 6h14. Com o objetivo de agilizar a análise de amostra de sangue extraída de servidores no estudo COVAC Manaus, um laboratório de processamento foi montado na Escola Normal Superior da Universidade do Estado do Amazonas, especialmente para este projeto. O local reúne 12 especialistas em biomedicina e farmácia, responsáveis por armazenar as coletas que serão enviadas para a sorologia do Instituto Butantan, no estado de São Paulo. O laboratório irá concentrar as coletas de sangue de trabalhadores com comorbidades vacinados do projeto e também daqueles que não receberam imunizante, sem comorbidades, mas que participarão do estudo por meio da sorologia. Ao todo, 10.000 servidores de educação e segurança participarão da pesquisa. Todas as coletas serão encaminhadas semanalmente para a FMT, a Fundação de Medicina Tropical, e em seguida destinadas ao Instituto Butantan, em São Paulo, que avaliará o desenvolvimento de anticorpos. Com o objetivo de somar forças para garantir a segurança e os protocolos de prevenção à Covid-19, 10 shoppings de Manaus lançam a campanha voltada para a saúde e o bem-estar de consumidores, colaboradores e lojistas. As medidas adotadas pelos empreendimentos contaram com consultoria do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que elaborou protocolos de operações para a reabertura gradual de shopping centers do Brasil. Amazonas Shopping, Manauara Shopping, Manaus Plaza Shopping, Milênio Shopping, Shopping Grande Circular, Shopping Ponta Negra, Shopping São José, Shopping Via Norte, Estúdio 5 Shopping e Sumama Parque Shopping participam da ação que conta com parceria da Associação Brasileira de Shopping Center, a Abraço. O segmento de shopping gera 16.000 empregos diretos e indiretos em Manaus. Manaus 6h16. Devido ao agravamento da pandemia do novo coronavírus, o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS do Amazonas informa que as agências estarão fechadas até o dia 28 de março, podendo haver prorrogação. Essa determinação está estabelecida na portaria 77 de 17 de março da Superintendência Regional Norte Centro-Oeste, que determinou excepcionalmente até o dia 28 de março de 2021, podendo ser prorrogado o não comparecimento presencial nas unidades do INSS. O INSS destaca que quem tinha agendamento neste período deve proceder com a remarcação de atendimento pelo Meu INSS ou pelo fone 135. Mesmo assim, haverá providência para o atendimento expresso, que serão colocados nas entradas das agências fechadas. As inscrições para o curso de inclusão digital oferecido pela Secretaria de Segurança Pública encerram-se na próxima segunda-feira, dia 22. O curso online de inclusão digital da modalidade Educação à Distância, EAD, lançado no dia 8 de março, tem o objetivo de oferecer alfabetização digital. O início das aulas será marcado ou está marcado para o dia 29 deste mês e será realizado pelos servidores do Departamento de Prevenção à Violência. Essa é a primeira vez que o curso ocorrerá através de videoaulas. A novidade surgiu devido à pandemia da Covid-19. Segundo o coordenador do Núcleo de Inclusão Digital do DPV, João Ricardo, a idade mínima para fazer o curso é de 18 anos. As aulas terão turmas nos horários matutino e vespertina. O governo do Amazonas enviou nesta sexta-feira 4.220 doses das vacinas contra a Covid-19 para 6 municípios do interior do estado. Mais de 768 mil doses de vacinas já foram distribuídas até o momento pela gestão Wilson Lima em todo o Amazonas. O envio contemplou os municípios de Fonte Boa com 450 doses, Jutaí com 310 doses, Tonantins com 340
doses. Amaturá com 430 doses. São Paulo de Olivença com 2.340 doses. E Benjamin Constant com 350 doses. Todo o procedimento de logística para a distribuição do medicamento é realizado por meio da Casa Militar. E de acordo com o balanço mais recente disponibilizado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nesta sexta-feira, até o momento, o governo do estado já distribuiu ao todo 768.800 doses da vacina em todo o Amazonas e aguarda a retirada de 42.944 referente à 8ª remessa destinada à complementação das vacinas no público de 60 a 64 anos. Todos os 62 municípios do Amazonas já foram informados da distribuição das doses. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição número 350, registrou o diagnóstico de 1.957 novos casos de Covid-19, totalizando 337.351 casos da doença no estado. De acordo com o boletim, foram confirmados 35 óbitos por Covid-19, sendo 8 ocorridos no dia 18 de março e 27 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico epidemiológico ou laboratorial, elevando para 11.743 o total de mortes. Manaus fez nesta sexta-feira 34 sepultamentos, sendo 8 de vítimas de Covid-19. No total, 22 foram em cemitérios públicos. Houve o registro de um óbito oriundo de outra cidade. Já nos cemitérios particulares, 12 enterros foram realizados. Entre as causas das mortes do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da capital do Amazonas, 4 foram declaradas como Covid-19 e um caso suspeito. Já nos espaços privados foram 4 registros de óbitos pelo novo coronavírus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVSAM apontam que 495.614 doses foram aplicadas em todo o estado e até a sexta-feira, sendo 383.345 da primeira dose e 112.269 da segunda dose. 6h23, vamos voltar a interagir com os nossos ouvintes, Edson. Um bom dia para os nossos ouvintes em Altazes. Um bom dia para Campo Largo, no Paraná, e todos os guerreiros do QG do CMA do ano de 1977. O Cirino, Custódio, Major Carioca, Betinho Leite, aí de Iranduba, toda a rapaziada de 1977. O nosso bom dia também a todos os familiares e amigos do Jean Santos, no Paratarizinho e comunidades próximas a Manacapuru. Bom dia também para o Laurino Salvador. E quem também é ouvinte fiel do Jornal da Manhã é Aldenura Maranhão, filha do ex-prefeito de Iranduba, Nelson Maranhão. E o pastor Dione Silva, lá no Jorge Teixeira, que também está sintonizado na nossa frequência, acompanhando o nosso jornal. Nosso bom dia também é ao meu amigo Magno, da Moto Honda, que reside no Cias Monteiro, ele, o Delmo e o Jim. O bom dia também para o Ornelis, no Tarumã, ao Cristiano, o Pelé, ao Hélio Kumaru, lá de Anuri, e ao capitão de longo curso, o meu compadre Rail. E bom sábado também a dona Nuzinha e o Zecão lá em Codajás, também ouvindo o Jornal da Manhã. E o senhor Cândido Pereira de Lima informa que perdeu toda a sua documentação ali nas proximidades da Manaus Moderna, dia 17 de março, na quarta-feira. Entre os documentos perdidos estavam identidade, carteira de habilitação, CPF, carteira de motorista e o cartão de vacinação. Ele pede a quem tenha encontrado ou venha encontrar esses documentos, ligar para 99249-3244. Bom dia também ao Júnior Brandão Iranduba e a Raimunda Araújo e Manuel Araújo, lá no Jorge Teixeira 2. E o sítio, o pessoal lá no sítio, lá em Juruti, no Pará, Dione Silva, também ouvindo o Jornal da Manhã lá no estado do Pará. 6h25 em Manaus. Polícia. Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária Siconde tiveram na manhã desta sexta-feira um homem de 33 anos por tráfico de drogas no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste de Manaus. Com ele foram apreendidas mais de 600 porções de entorpecentes. A equipe policial realizava patrulhamento por volta das 7h30 quando avistou alguns homens em atitude suspeita na rua do Areal. Os indivíduos fugiram ao notar a presença da guarnição, sendo que um deles, possuindo um saco plástico em mãos, entrou
entrou em um quintal e se desfez do material. A equipe recuperou a sacola que se verificou conter diversas porções de entorpecentes. Foram apreendidas 31 trouxinhas com aparência de pasta à base de cocaína, 26 pinos da mesma substância, 547 trouxinhas com característica de oxi, 3 porções de uma substância entorpecente não identificada, além de R$20 em espécie. A guarnição responsável pela ocorrência montou o cerco em conjunto com outras viaturas da área e realizou buscas pelo suspeito, que foi encontrado escondido em uma residência nas adjacências do ocorrido. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o material apreendido para o 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da justiça. Um homem ainda não identificado foi morto com 14 tiros no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, na noite desta sexta-feira. Segundo a polícia, suspeita é que o crime tenha acontecido por envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. Os suspeitos do crime ainda não foram localizados. A esposa e filhos da vítima fugiram do local após o crime. De acordo com o capitão Davidson Soeiro, da 30ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, vizinhos disseram que ouviram o barulho de tiros e, ao saírem de casa, viram o corpo do homem na calçada. A polícia informou que os vizinhos não disseram quantas pessoas cometeram o crime e como chegaram ao local. Eles fugiram sem ser identificados. Ainda conforme a polícia, o homem é suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas. Ele morava no bairro do Mutirão, na zona norte de Manaus, e havia se mudado para o Jorge Teixeira há apenas 6 meses. Os números das loterias. E ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.353 da Mega Sena, realizado na noite da última quarta-feira em São Paulo, e o prêmio acumulou. Próximo concurso de número 2.354 será neste sábado. O prêmio é estimado em 45 milhões de reais. Boa sorte. Vamos às loterias sorteadas ontem à noite, começando pela quina. Concurso de número 5.519. 5 acertos, não houve ganhadores, está acumulado em R$1.500.000. 4 acertos, 169 apostas ganhadoras, o prêmio individual R$2.203,58. As dezenas do concurso 5.519 da quina sorteadas ontem à noite foram estas, anote. 07, 08, 12, 19, 59. Vamos repetir para você conferir as dezenas da quina, concurso 5.519. 07, 08, 12, 19, 59. Vamos falar agora de Lotomania, concurso de número 2.162. 20 acertos, não houve acertador, está acumulado em R$1.400.000. 19 acertos, uma aposta ganhadora, prêmio R$219.976,85. 15 acertos, 14.791 apostas ganhadoras com premiação individual de R$9,29. E o 0 acerto, Eduardo? O 0 acerto, o azarão não deu sorte, dessa vez não apareceu. Vamos às dezenas do concurso de número 2.162 da Lotomania. Anote. 07, 11, 21, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 49, 51, 58, 65, 67, 70, 75, 86, 87, 93 e 98. O assunto agora é Loto Fácil, concurso 2.185. 15 acertos, 3 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$395.475,24. Uma de canal eletrônico, uma do Mato Grosso do Sul e outra de São Paulo. 14 acertos, 224 apostas ganhadoras, prêmio R$1.586,52. 3 acertos, 9.552 apostas ganhadoras, o prêmio fixo R$25. 12 acertos, 115.753 apostas ganhadoras, prêmio R$10. 11 acertos, 626.203 apostas ganhadoras, o prêmio R$5 e as dezenas do concurso 2.185 da Loto Fácil foram estas: 01, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25. repetindo, 01, 03, 05, 08, 09, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 21 e 25. Agora 6 horas e 33 minutos em Banal.
Esportes. Em sorteio na manhã desta sexta-feira, a UEFA definiu os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Os duelos que chamam a atenção são os que farão repetição de duas finais recentes. Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Real Madrid e Liverpool. O zagueiro Rafael Toloi, da Atalanta, foi convocado pela primeira vez para vestir a camisa da seleção da Itália. O nome do atleta foi anunciado pelo técnico Roberto Mancini nesta sexta-feira. O ex-defensor do São Paulo e do Goiás, que obteve a cidadania italiana em fevereiro, aparece na lista dos 38 jogadores escolhidos para os 3 primeiros jogos das eliminatórias europeias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Itália está no grupo C e enfrentará a Irlanda do Norte no dia 25 de março, a Bulgária no dia 28 e por fim a Lituânia no dia 31 do mesmo mês. A Conmebol divulgou ontem datas e horários das partidas da terceira fase da Libertadores. Enquanto o Santos tem pela frente o San Lorenzo nos dias 6 e 13 de abril, o Grêmio irá enfrentar o Independiente del Valle do Equador nos dias 7 e 14 do mesmo mês. As duas equipes decidem em casa. Esta é a última fase da pré-Libertadores, é aquele que avançar terá vaga garantida na fase de grupos da competição. Todos os horários são referentes ao fuso de Brasília. As equipes organizadas do lado esquerdo são aquelas que detêm o mando de campo. Artilheiro dos gols incontáveis seriam cerca de 500 até hoje em peladas. Vale ressaltar, com amigos e torneios estudantis, Lucas Estrábico, ou simplesmente cartolouco, humorista, multimídia, jornalista e agora também jogador profissional de futebol, promete surpreender em sua passagem pelo Resende na Série A do Campeonato Carioca. Desinibido e irreverente, já diverte um de seus rivais na luta pelo protagonismo do campeonato. Gabigol que se cuide, eu tô na área, mas ontem não deu certo, pegou de 4-1 o Resende, é claro, não sabemos se o cartolouco estreou ontem. Vamos ao placar do jogo de ontem, começando pelo Campeonato Amazonense, Iranduba 1, Princesa do Solimões 3. No Campeonato Mineiro, Atlético de Minas 3, Coimbra 0. Campeonato Gaúcho, Grêmio 2, Aimoré 0. São José 1, Brasil de Pelotas 2. No Campeonato Carioca, como já dissemos ainda há pouco, Flamengo 4, Resende 1. Os jogos deste sábado. Campeonato Carioca, às 15 horas, horário de Brasília, tem Volta Redonda em Macaé. Às 17 horas, Boa Vista e Nova Iguaçu. Mais tarde, às 21h05, tem Bangu e Fluminense. E a Copa do Nordeste. 15h45, tem 4 de julho e Altos do Piauí. 16 horas, Ceará e Fortaleza. No mesmo horário tem Bahia e Esporte Clube Recife. 18h15, Santa Cruz e CSA. No mesmo horário, Confiança e Salgueiro. 20h30, Sampaio Correia e Vitória. E o Flamengo encerrou as negociações com o Rafinha. A notícia foi trazida pelo repórter Mauro César Pereira e confirmada posteriormente. As negociações vinham se arrastando desde o final de fevereiro, quando o Rafinha aceitou uma proposta apresentada pelo Departamento de Futebol do Flamengo. No entanto, o setor financeiro da equipe rubro-negra não aprovou os valores e a negociação foi encerrada, portanto, Rafinha não volta ao Flamengo nesta temporada. Últimas notícias. O dólar fechou em queda de 1,54%, cotado a R$5,4823 ontem, ainda sentindo efeitos da alta da taxa básica de juros no Brasil e acompanhando o desempenho da divisa norte-americana contra outras moedas de países emergentes. Na semana, a queda acumulada foi de 1,39%. A Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta ontem, de olho em desdobramentos em Brasília, após a renúncia de André Brandão do comando do Banco do Brasil. O Ibovespa avançou 1,21% a 116.221 pontos. As ações do Banco do Brasil subiram. A Petrobras vai reduzir o preço da gasolina nas refinarias a partir deste sábado, informou a companhia nesta sexta-feira. É a primeira queda no preço do combustível este ano. Desde janeiro já havia subido 6 vezes. O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$2,69 por litro, que era de 14 centavos, ou menos 5,28%. O preço do diesel não será alterado e permanece em R$2,86 por litro. Com a mudança, a gasolina passa a acumular alta de 46,19% desde o início do ano, enquanto o diesel subiu 41,6%. O orçamento de 2021 para a área de saúde em discussão no Congresso Nacional retoma valores próximos aos registrados antes da pandemia Covid-19.
De acordo com a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, o orçamento previsto para 2021 é de 125,8 bilhões de reais. Em 2020, primeiro ano da pandemia, foram 160,9 bilhões e em 2019, quando não havia pandemia, foi de 122,2 bilhões de reais. A Receita Federal recebeu até a tarde de ontem 6.461.076 declarações de imposto de renda, o equivalente a pouco menos de 20% das 32,6 milhões de documentos esperados para este ano. E atrasar a entrega terá de pagar multa de 1% sobre o imposto devido ao mês, com valor mínimo de R$ 165,74 e o máximo de 20% do imposto devido. 6h41 em Manaus. A prévia da sondagem da indústria de março sinaliza queda de 4,0 pontos do índice de confiança da indústria brasileira, o ICI, este mês, para 103,9 pontos. Com o resultado, caso o resultado se confirme, o índice chegará a ser ter menor patamar desde agosto de 2020, quando registrou 98,7 pontos. As micro e pequenas empresas lideraram a geração de empregos em janeiro, criando aproximadamente 195,6 mil vagas, o que corresponde a cerca de 75% do total de 260.350 empregos formais registrados no mês. Este é o 7º mês consecutivo em que os pequenos negócios lideraram a geração de postos de trabalho no país. Preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira por participação na divulgação de informações sigilosas de 223 milhões de brasileiros, Marcos Roberto Corrêa da Silva, hacker conhecido como Vanda de God, foi denunciado em janeiro pelo Ministério Público Federal pela invasão de sistema do Senado Federal. Silva foi preso durante a Operação Deepwater, que investiga o que é considerado o maior vazamento de dados já registrado no país. O ataque ao Senado, que ocorreu em agosto do ano passado, ocorreu após a obtenção de dados e acesso ao e-mail do servidor público. Efeito dominó. O economista Dário Teixeira Alves Júnior acionou o Supremo Tribunal Federal nesta sexta contra o ex-juiz Sérgio Moro, que o condenou em primeira instância a 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa na Lava Jato. Em aditamento a um habeas corpus ajuizado no final do ano passado, a defesa pede que sejam considerados diálogos de Moro com o procurador da Darnol, obtidos por hackers presos na operação Spoofing. E de volta ao cenário político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ser destaque na imprensa internacional nesta sexta-feira. Em entrevista ao jornal francês Le Monde, Lula afirmou não ver problema em concorrer novamente ao Palácio do Planalto em 2022. Segundo o ex-presidente, porém, o principal objetivo do pleito é impedir uma reeleição de Jair Bolsonaro. 6h44 em Manaus. O lançamento do foguete Soyuz 2-1A, que levaria o nanosatélite brasileiro NanoSat CBR-2, foi adiado na madrugada deste sábado. A nova data provável de lançamento do foguete é neste domingo, às 3h07, pelo horário de Brasília. O anúncio foi feito pelas redes sociais da Agência Espacial Russa, Roscosmos. O líder opositor Juan Guaidó destinará 30 milhões de dólares dos fundos da Venezuela bloqueados no exterior e que estão sob seu controle para pagar o acesso ao mecanismo COVAX para o país, além dos custos da rede de armazenamento das vacinas em temperaturas baixas. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu nesta sexta-feira a primeira dose da vacina anti-Covid desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Estados Unidos aplicam 100 milhões de doses de vacina e batem meta de Biden com 6 semanas de antecedência. O presidente americano havia prometido aplicar 100 milhões de doses de vacina contra o Covid-19 nos primeiros 100 dias de mandato e bateu a meta com mais de 115 milhões em 58 dias. E ele agora já fala em atingir 200 milhões de doses em seu 100º dia de governo. O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, de 76 anos, e sua mulher Esther Bezerra, de 72 anos, tomaram a vacina contra a Covid-19 em Miami, nos Estados Unidos. A dupla recebeu o imunizante Janssen, que é uma dose única. No começo da pandemia no Brasil, em março do ano passado, o bispo disse aos fiéis para não se preocuparem com a disseminação do coronavírus. 3 meses após seu pronunciamento, Edir contraiu o Covid-19 e
passou 4 dias internado no hospital de Moriá, no qual é dono em São Paulo. E morreu na noite desta sexta-feira o vereador Irmão Lázaro, do PL, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado há quase um mês em um hospital de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A informação foi confirmada pela assessoria do vereador. Irmão Lázaro, que também é cantor gospel, estava internado na unidade de terapia intensiva desde 25 de fevereiro. Levantamento da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, indica que o oxigênio para pacientes de Covid está prestes a acabar em pelo menos 78 municípios brasileiros. A Volkswagen anunciou nesta sexta-feira que suspenderá a produção de veículos no Brasil pelo agravamento da pandemia da Covid-19. A medida valerá para todas as unidades da empresa no país entre os dias 24 deste mês de março e 4 de abril próximo. Em campanha reservada a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu 2 líderes evangélicos de setores da Assembleia de Deus fora da agenda. Ao pastor Silas Malafaia, da Vitória em Cristo, e ao bispo Abner Ferreira, do Ministério de Madureira, Aras posicionou-se contra o fechamento de igreja durante o período de restrições impostas por governadores e prefeitos em função do agravamento da pandemia de Covid-19. O relato é de Malafaia. O governo federal assinou 2 contratos para a compra de 138 milhões de vacinas da vacina contra a Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, 100 milhões de doses serão fornecidas pela Pfizer BioNTech e outros 38 milhões pela Janssen, do grupo Johnson & Johnson. A expectativa é de que os imunizantes sejam entregues até o final deste ano. O Brasil atingiu nesta sexta-feira um novo recorde de casos de Covid-19 contabilizados em um único dia, ao notificar mais de 90.570 infecções, o que eleva a contagem total de contaminados pelo coronavírus no país a 11.870.390, segundo o Ministério da Saúde. A cifra desta sexta-feira eclipsa a registrada na última quarta-feira, quando o país notificou 90.303 casos da doença, na primeira vez desde o início da pandemia, em que a marca diária de 90 mil novos casos foi superada. Também foram registrados nesta sexta-feira 2.815 novos óbitos em decorrência da Covid-19 no Brasil, segundo a maior cifra para 24 horas até o momento, abaixo apenas do recorde 2.841 mortes reportadas na terça-feira. A contagem total de vítimas fatais da doença no país atingiu 290.314, de acordo com os dados do governo federal. Balanço da vacinação contra a Covid-19 desta sexta-feira aponta que 11.492.854 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, segundo dados divulgados até às 20 horas desta sexta-feira. O número representa 5,43% da população brasileira. 6h49 em Manaus. Vamos agora às manchetes das edições impressas locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, começando pelo centenário Jornal do Comércio. Visão JCAM constrói agenda positiva entre saúde e trabalho. O que diz a crítica? Vacinas contra a Covid-19, cota de 1,5 milhão de doses para o Amazonas. Principal matéria de capa do jornal Amazonas em Tempo. A Assembleia Legislativa do Estado deverá renovação de 50% nas eleições. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg, a técnica foi de Jean Santos e Itamar Jardina, a apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva.